Pronto, essa é a segunda parte da aula de hoje, de revisão para a P3. Eu tive que cortar a aula para poder não ficar muito grande, não ficar complicado para vocês assistirem depois, e também não dificultar para eu baixar. Eu estava falando sobre a representação de vírus, que nada mais é do que uma mimetização, vamos dizer assim, de forma prática, por meio de canudos. Tem um canudo, que é que você consegue ver simplesinho, e tem uma parte tem um arranjo, vamos dizer assim, que é um canudo mais complexo. Eu vou tentar achar a imagem aqui para apresentar e fica mais fácil de vocês entenderem quando assistirem essa aula. O problema é que eu tenho essa prática de muitos anos atrás. Vou tentar achar a imagem aqui. Se eu não achar, eu vou tentar te explicar de outra forma. Eu não consegui achar a imagem, mas imagine que você conseguiu montar esse capsômero com canudinhos. Então, a camada de canudos para o capsômero do vírus encapsulado é maior. É basicamente isso. É, sim, número 35. Não, 34. Como a propagação viral pode ser detectada no sistema biológico? Por meio da contaminação de células cultivadas em laboratório, embrião de aves, animais em fase embrionária. Como você, na verdade, quando um vírus entra no nosso corpo, há uma produção de interferose, que é um produto químico que as células liberam na presença de um invasor. Isso faz com que o nosso corpo desacelere o metabolismo e não permita que o vírus tenha chance de se reproduzir. Quando há aumento da interferose, você já percebe que tem um vírus no nosso corpo, tá? Eventos que ocorrem no corpo de um indivíduo que foi acometido pela primeira vez por um tipo de virose que evolui para a cura espontânea. Ó, deixa eu ver se perguntou alguma coisa, não. Se você tiver dúvida, me pergunta que eu paro e respondo, tá? Não se acanha, não. Ó, diminuição gradual das células competentes, onde vão sendo gastas na produção do vírus e não são repostas. Quando o nosso corpo. Lembra aquele esqueminha que eu botei lá em cima, de células competentes? Se uma célula é competente para a produção de vírus, o vírus vai entrar nela, vai se reproduzir e essa célula vai morrer. A célula não sobrevive depois da reprodução do vírus, porque o vírus pode reproduzir 100, 20, 100, 200, 300 vírus de uma vez só. Porque uma célula animal, ela é quase 100 vezes maior do que um vírus. Então, esse vírus usa tudo que essa célula tem para se reproduzir. Então, quando essas células competentes para o vírus morrem, o vírus para de se reproduzir. Então, ele acaba morrendo também, porque ele não tem para onde se reproduzir, ou seja, ele não tem como se alimentar. Então, o que acontece? O nosso corpo percebe o tipo de célula que o vírus usa para se reproduzir e acaba eliminando, não repondo aquele grupo de célula, justamente para controlar de forma natural a reprodução desse vírus. Quando o corpo não consegue fazer isso, porque às vezes as células utilizadas são de grande importância
para a manutenção do equilíbrio do corpo, aí atua a imunidade adaptativa. A imunidade inata é a produção de substâncias como interferon para desacelerar o nosso metabolismo, gerando febre e impedindo que as células dos vírus se reproduzam. Porém, às vezes, os vírus conseguem romper essas barreiras e continuam a reprodução freneticamente. Aí o nosso corpo vai ativar a imunidade adaptativa, que tem células e moléculas mais eficientes para combater a reprodução do vírus. Até aí, tudo bem? Quer que eu explique de outro jeito? Diego, você entendeu o que eu quis dizer? Ah, sim. Tá bom, vou continuar. Morfologia das células. As células têm formatos específicos das bactérias, no caso. São cocos, bastão ou bastonete, espirilos ou vibriões. Porém, elas também têm os formatos, uma associação. Elas podem se associar com um biofilme para se proteger de predadores e gerar uma resistência maior no ambiente. E elas podem ser diplococos, tetracocos, circina, estafilococos, streptococos. Todas essas estratégias que eu falei para você são estratégias de reprodução à variação ambiental, tá? O formato físico dela, formato morfológico, é cocos, bastões, espirilos ou vibriões. Mas a estratégia de sobrevivência é diplococos, tetracocos, estafilococos ou streptococos. Ok? Tá. Conseguindo. Qual a relação dos micróbios com o corpo humano? Essa questão quer saber a relação entre o tamanho, tá? A massa corpórea de um adulto é composta aproximadamente por 1.014 micróbios e 1.013 células eucarióticas por centímetro cúbico. Como essas células são, as células, no caso, as células animais são 10 vezes maiores que as procariontes, com isso, 90% do peso do nosso corpo são células e 10% células animais e 10% de micróbios que vivem em simbiose com o nosso corpo. O nosso corpo precisa que algumas bactérias interajam com o nosso metabolismo, porque algumas bactérias produzem as vitaminas do complexo B, por exemplo, que ajudam na manutenção de vários sistemas do nosso corpo. Ajudam o equilíbrio no sangue, evitam, algumas bactérias também produzem vitamina K. Essa vitamina K evita sangramento excessivo, ajuda o sistema imunológico a funcionar e também ajudam na digestão. Tem uma série de bactérias no nosso intestino, por exemplo, no nosso intestino, nós temos dois intestinos, né? O delgado e o grosso. E esse intestino pode chegar até 7 metros. Então, imagine que a sala da minha casa de comprimento tem quase 7 metros. Então, o meu intestino totalmente aberto tem um tamanho de uma sala, vamos dizer assim. Em 7 metros, você consegue fazer uma kitnet. Então, imagine que o seu intestino, a quantidade de bactéria que tem nesse trecho do seu corpo, né, que é o intestino. E as células do intestino, mesmo no nosso corpo, são maiores, porque elas possuem microvilosidades e elas têm um tamanho grande para que elas possam absorver os nutrientes de forma mais eficiente. Por isso que 90% do peso do nosso corpo são células do nosso corpo e 10% são micróbios. Porque esses 10% de micróbios são tão grandes, essa proporção que está nessa questão aqui está um pouco contraditória. Olha, tem mais células bacterianas no nosso corpo do que células humanas, porque as bactérias são menores.
chegam a ser 10 vezes menores do que as células humanas. Eu falei que os vírus são 100 vezes menores, porque os vírus são muito menores do que as bactérias. Você sabe por quê a bactéria é tão pequena assim? Então, as células humanas ou células animais, elas têm várias organelas. Apesar de não nenhuma célula animal, quer dizer, não vou dizer que nenhuma, já tem um grupo de células animais que fizeram associação com célula vegetal e tem parede celular. Aliás, não tem parede celular, tem cloroplasto. Até onde eu sei, não existe nenhuma célula animal que tem parede celular. Então, a parede celular é uma proteção externa da bactéria contra agentes invasores, porque dentro dela ela tem pouquíssimas organelas que ajudam o corpo dela a funcionar. Então, por ela ter pouca organela, ela tem uma massa reduzida. E o núcleo dela um material genético enroladinho, com poucos genes. Quando a célula tem uma atividade muito efetiva, ela tem uma quantidade de genes maior, então ela tem que trabalhar de diversas formas. As células vegetais, elas têm muitos genes. Então as células vegetais são grandes, tá? Mas as células bacterianas, elas são restritas, então elas têm poucos genes. Se tem poucos genes, ela tem uma massa menor, então um espaço que 10 células humanas ocuparia, ocupam mais ou menos 90 células microbianas. Deu para entender? A proporção de 10 para 90. 90% do peso do nosso corpo são células microbianas e 10%, vamos dizer assim, a relação que eles estão colocando aqui. Não é exatamente isso, é só um exemplo. Agora vamos para 38. Qual estratégia utilizada pelas bactérias para efetuar recombinação genética? Conjugação, transferência direta de material genético de uma célula doadora para receptora, por aporte, por ponte. Transformação e captação de material genético do ambiente. Tradução e transferência de material entre bactérias por meio de bacteriófagos. Vou tentar pegar a imagem aqui da apostila, porque isso vai cair na prova com certeza. Pedir um momento aqui. Vou só fazer uma modificação aqui, ó, porque eu não gosto de ficar mexendo enquanto o aluno está vendo, porque tem aluno que reclama de tonteira. Aqui, eu vou mostrar para você a imagem do esquema da reprodução. Eu mandei uma P2, essa parte é da P2, para você, que tem essa questão, esse desenho aqui. Olha só. Na figura, encontra-se esquematizada de maneira artística a sequência dos experimentos executados por Hershey e Chase, que demonstra a maneira como ocorre a internalização do genoma viral na célula bacteriana. Vamos lá. Proteína do capsídeo, marcada com enxofre radioativo, o DNA marcado com fósforo radioativo. Então, o que acontece? O bacteriófago ele foi marcado. Então, ele insere como se fosse uma seringa, sabe? Ele pega essa parte clarinha e insere dentro da bactéria o seu material genético. Isso já forma uma infecção. Esse material genético, ele usa todo o maquinário celular da bactéria, que é bem restrito, e gera uma reprodução. Pouco enxofre detectado nas células, muito enxofre detectado no sobrenadante, ou seja, no parte externa da célula. Já aqui, ó, no lado direito,
DNA marcado com fósforo radioativo. Infecção, liberação, centrifugação. Muito fósforo detectado nas células, pouco fósforo detectado no sobrenadante. Com esse experimento, foi possível estabelecer que o ácido nucleico viral é injetado na célula conforme esquematizado na figura. Olha aqui, ó. Esse vírus entra numa parte ele encontra uma região competente para ele insere como se fosse uma seringa todo o material genético, e o material genético usa o maquinário celular para a sua reprodução. Deixa eu tentar ver um outro esquema aqui. Deixa eu reduzir a imagem aqui para poder ver como um todo. Aqui já tem uma outra representação. Fenômeno de lise e de lusogenia na cultura bacteriana. Isso aí já é outra coisa. Vou voltar aqui para nosso questionário. O que é biofilme? A gente falou, eu já falei isso ainda agora. São micróbios que, em meio de cultura, como o limo, que se formam no chão úmido, para sua observação, úmido. Para sua observação, é só deixar um ambiente propício para seu desenvolvimento. O biofilme nada mais é uma estrutura de resistência de micróbios contra agentes externos. Então, por exemplo, se você deixar de escovar seu dente, o que, que vai acontecer? Vai formar um biofilme de cárie, que é uma bactéria que destrói o esmalte do dente e tá lá de boa na lagoa comendo tudo que você come passivamente, principalmente açúcar. Então ela toma o seu dente, se você não escovar o dente com um creme dental de qualidade, ela toma o seu dente e é porque ela quer passivamente se alimentar. O nosso intestino ele é coberto por várias bactérias que precisam daquele ambiente secreto, escondido e protegido, para que ele possa se alimentar. Então, no nosso intestino também é formado um biofilme. Tudo bem? Quer que eu explique de outro jeito? Tá, continuando. Explique a clamídia, que é uma bactéria causadora de infecções severas. Geralmente, a clamídia ela é uma IST. É uma bactéria responsável pelo maior número de doenças sexualmente transmissíveis. Se desenvolve silenciosamente, o que pode gerar um atraso na sua descoberta e tratamento, gerando casos graves. São bactérias intracelulares, precisam viver e se reproduzir dentro da célula. Tem forma esférica e é gram-negativa. É uma doença que pode ser assintomática e causar infertilidade, doenças inflamatórias pélvicas e pneumonia grave. Essa é uma bactéria que ela tem ela não desperta. é, Lembra que eu falei para você que tem alguns micróbios que, quando eles entram no nosso corpo, eles liberam um marcador. Eu não falei para você, não, falei em outra aula, desculpa. Eles liberam um marcador. Imagine que você entrou numa casa que tem um sensor de presença, que ele mede a temperatura daquela casa. Se nessa casa normalmente tem uma pessoa, você entrando lá vai ter duas pessoas. Então, o sensor de presença vai aumentar um calor, vai detectar um aumento do calor naquela casa. O nosso corpo, na verdade, ele consegue identificar qualquer rastro de substâncias. Quando você estiver estudando imunologia, você vai aprender que existe um negócio chamado PAMP, que é uma substância que é padrão molecular de patógeno. Todo patógeno tem um formato específico e toda célula humana tem um outro formato específico. Então, o nosso corpo tem PRRs, que é como se fosse um scanner, que identifica se aquela célula é do corpo ou não. Então, a clamídia, ela disfarça o seu rastro metabólico e só se manifesta
quando a quantidade de células de defesa daquele corpo está baixa. Então, quando você tem uma baixa imunológica, quando a quantidade de células competentes para, para rastrear, vamos dizer assim, o sistema imune foi reduzido, a clamídia se manifesta. Só que o problema é que ela se manifesta quando ela está em quantidade muito grande, causando uma infecção severa. Isso permite que ela consiga se reproduzir sorrateiramente sem as pessoas que a têm perceberem. Mas você precisa fazer exames periódicos, principalmente quando a pessoa não tem parceiro fixo, ela pode adquirir esse IST por sucessivas relações sexuais desprotegidas. Então, ela precisa constantemente fazer exame para verificar se tem essa doença ou não, essa infecção ou não. Cite conceitos semânticos para controlar o crescimento de micróbios. Conceito semântico que é falar o que você pode fazer para controlar o crescimento de micróbios. Asepsia, prática de prevenir a infecção, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho. Quando você está num ambiente de show, de aglomeração extensa, por exemplo, você vai para a igreja e a igreja está lotada. Então, você tem que ficar no local mais arejado possível, porque se alguém ficar doente do teu lado, você pode adquirir aquela doença. Desinfecção, processo de eliminação de micróbios. Esterilização, processo de eliminação completo de todos os micróbios. Você sabe a diferença entre esterilização e desinfecção? Diego, você sabe a diferença entre esterilização e desinfecção? Escreve aí no chat, me explica o que você sabe a diferença. Perfeito. A grosso modo é isso aí. Por exemplo, quando você faz expõe um material cirúrgico para autoclave, esse autoclave ele mata pelo calor e pela mudança na pressão qualquer micróbio que está naquele ambiente autoclavado. Agora, quando você passa um desinfetante, você não mata todo o material que está ali. Você mata, tipo, 90% do micróbio. Você não mata tudo. Outro exemplo também é a pasteurização. A pasteurização é uma desinfecção, mas não uma esterilização. Porque nem todo micróbio morre com a pasteurização. Se o micróbio estiver em estado de esporo, ele consegue resistir à mudança da temperatura. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Explique o fundamento de 3 métodos físicos que são empregados na esterilização da microbiologia. Pasteurização, aquecer a 72 por 15 segundos e imediatamente resfriar, e que provoca a desnaturação de proteínas. Autoclave, utilizado para esterilizar instrumentos cirúrgicos no interior do autoclave, aumenta a temperatura e na pressão a água evapora durante a eliminação de micróbios, bactérias, vírus, fungos e esporos. Fervura, método eficaz e acessível, que consiste em ferver a água acima de 100 graus, porém esse método não é eficaz contra esporos bacterianos e alguns vírus mais resistentes. Existe processo de eliminação físico, que são esses 3, e processo de eliminação químico. Químico pode ser alteração você expor material a um ácido, você vai acidificar o meio,
como é o que eu falei ainda agora sobre ácido ascórbico, sabe, aquele ácido cítrico, desculpa, que é você torna o meio mais ácido a ponto da bactéria não conseguir se reproduzir, não só a bactéria, mas nenhuma célula microbiana conseguir se reproduzir. Você pode usar um álcool, que é também um elemento químico, que é acidificante, e você pode usar algum desinfetante. Ou água oxigenada, porque algumas bactérias morrem na presença de oxigenado. Por isso que às vezes a pessoa pode passar uma água oxigenada num machucado para matar a bactéria do tétano. Cite as etapas de processo de fermentação de cerveja: preparo do meio de cultura, esterilização, fermentação, separação das células, concentração e purificação. Olha, isso aqui é a glicose, C6H12O6, que se converte, ela depois da fermentação, se converte em 2C2H6O mais CO2. Esse CO2, ele será convertido por meio da fermentação em álcool. Até aí, tudo bem? Quer que eu volte em algum tema? Alguma coisa que não ficou bem explicada? Quer que eu volte? Então, vou prosseguir. Tipo de enzimas e sua aplicação. Isso aqui raramente vai cair, mas é melhor explicar, pecar por excesso do que por falta. Amilase converte amido em glicose. Celulase converte celulose em glicose. Catalase catalisa a liberação do oxigênio na água oxigenada. Cite o produto da produção de etanol. O ácido da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é fermentada por um grupo específico de bactéria, que é a bactéria produtora de bactéria não, levedura, produtora de álcool, para fazer a fermentação. Porque a bactéria que produz álcool é a bactéria do vinho, tá? Ela do vinho não, desculpa, da uva, que ela forma um biofilme na parte externa da uva, que ao pisar as pessoas, isso só acontece, os melhores vinhos são produzidos, hoje em dia não pode fazer mais isso, porque tem um protocolo de desinfecção, tem uma série de coisas. Mas antigamente, quando o vinho era produzido por meio da pisagem, ele era mais forte, o álcool era mais forte, porque juntava, quando você pisa o vinho, sem quebrar sem estraçalhar, vamos dizer assim, a casca, você permite que a casca, que a bactéria da casca entre em contato com o açúcar que está dentro da uva e realize uma fermentação muito mais eficaz. Então, o vinho que as pessoas, que produzido por pessoas que pisam na casca da uva, é muito mais saboroso do que o vinho produzido por máquinas. A gente já está acabando, tá? Descreva a relação entre interferon e os tipos de sinais e sintomas que aparecem nas pessoas acometidas de uma virose aparente. Durante a infecção, as células infectadas liberam os interferons como parte da resposta imunológica inata. Eles bloqueiam a produção de células em déficit energético, passam para o estado de catabolismo. Assim, surgem os sintomas da febre, dor muscular, enjoo, calafrio, falta de apetite e criam um ambiente hostil para muitos micróbios que, assim, têm dificuldade de se replicar. É o que eu falei para você. O interferon é um produto químico que as nossas células de defesa produzem para matar o micróbio ou a bactéria de fome. Só que no caso da infecção viral, há uma produção maior de interferon porque que ele precisa que as células não tenham competência para a infecção. Então você fica mais molinho, mais cansado, com o corpo mais doído, e para que as partículas virais não consigam se reproduzir nas células
no nosso corpo. É como se o interferon deixasse, não permitisse que as células se tornassem competentes para a infecção. Só que isso é um custo alto porque a pessoa fica muito cansada. Descreva a atividade existente do rumen dos ruminantes. O rumen é o maior compartimento digestivo dos ruminantes. Ele fica no intestino dos ruminantes. Faz interação complexa entre micróbios, fermentação e movimentos musculares. O rumen abriga uma grande população microbiana, como bactérias, protozoários e fungos, que realizam a fermentação dos alimentos fibrosos. Esses micróbios degradam carboidratos complexos, como celulose e hemicelulose, que não podem ser digeridos diretamente pelo animal. Os micróbios convertem os carboidratos em ácidos graxos, que são absorvidos pela parede do rumen e utilizados como fonte de energia pelo animal. A maioria dos animais, nós, mamíferos normais, os ruminantes, em sua maioria, são mamíferos. Porém, os humanos normalmente têm um estômago só. Então, a nossa digestão é química por meio da ação do suco gástrico. Minto. A primeira parte da digestão é na boca, que a gente digere por meio da mastigação, e essa mastigação forma um bolo alimentar onde várias moléculas, como essas aqui que eu falei para você, elas atuam na pré-digestão do alimento, tá? Então, o que, que acontece? Quando esse alimento chega no estômago, ele já foi mastigado e está em tamanho pequeno. Menos o milho, né? Porque o milho chega íntegro até o intestino, por causa da camada de celulose. Milho, amendoim e outras sementes tem uma camada muito densa de celulose. E às vezes a gente engole sem perceber. A gente engole essa semente sem perceber e essa semente não passa por uma pré-digestão na boca. E passa pelo intestino e esse intestino só tem um segundo processo. Mastigação, ação do estômago, dos ácidos do estômago, e depois o intestino começa a absorver a água e depois os nutrientes do alimento, e quando não tem mais nada de satisfatório, nós eliminamos o alimento. Porém, os ruminantes, eles são diferentes. Eles têm um grupo de bactérias que eles têm mais de um estômago, não vou dizer quanto, porque varia de acordo com o animal. Eles têm mais de um estômago, eles mastigam o alimento, vai para o primeiro estômago, fermenta, depois volta para a boca, mastiga de novo e vai para o segundo estômago e fermenta. Depois depois da segunda fermentação, ele vai para o intestino, de onde esse animal entra em contato com várias bactérias que realizam a fermentação e quebram a celulose daquele alimento. Quebrando a celulose daquele alimento, o animal consegue absorver uma quantidade muito grande de glicose a ponto de sustentar o seu metabolismo. Por isso que é muito comum as vacas, vamos dizer assim, e os cavalos, que são animais. Cavalo não, mas as vacas serem animais grandões. E elas ficam mastigando o tempo todo, porque primeiro o alimento vai para a boca, o vegetal, né? Depois vai para o primeiro estômago, depois volta para a boca, depois vai para o segundo estômago, depois volta para a boca, e fica esse ritmo. E no intestino desses animais existem bactérias que são capazes de digerir a celulose. Nenhum animal é capaz de digerir a celulose sozinho. Então, essas bactérias vivem em protocooperação com esses animais, quebrando a celulose do alimento, do vegetal ingerido e gerando energia para esse animal. Então, é isso. Ô, Diego, você quer que eu volte em algum tema que ficou mal explicado? Que você não entendeu, alguma coisa do tipo? Então tá. Agradeço pela sua atenção
Eu vou esperar o Google me mandar essa aula e já mando lá no grupo, tá bom? Boa noite, obrigada. Se você quiser tirar alguma dúvida,